Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica chamado Agora Estamos Sozinhos. Alerta de spoilers a seguir. Em uma cidade pequena, Del invade uma casa e pega todas as baterias que encontra. Antes de sair, ele faz uma limpeza e tira uma foto dos moradores em uma moldura. Do lado de fora, ele marca a rua em frente à casa com tinta spray. Várias outras casas ao longo da rua foram marcadas para indicar que ele já entrou nelas. Mais tarde, Del vai até uma biblioteca e marca a casa que visitou no mapa da cidade enquanto toma café. No dia seguinte, Del entra em outra casa e encontra 2 cadáveres. Ele pega um lençol do quarto e o usa para embrulhar os corpos. Depois de limpar tudo, ele tira uma foto da moldura e carrega os corpos em sua caminhonete. Em seguida, ele dirige até um campo e arrasta os corpos até uma cova vazia. Depois de encher a cova, Del vai pescar no lago antes de voltar para a biblioteca. Após a refeição, ele se deita na cama para assistir a um filme antigo em seu laptop. Naquela noite, Del é acordado por uma forte explosão. Quando olha para fora, ele se surpreende ao ver fogos de artifício à distância. De manhã, Del vai à cidade e ouve o alarme de um carro disparar. Quando ele se aproxima do veículo, percebe uma arma no banco de trás. No banco do motorista, ele encontra uma mulher inconsciente. Logo, a jovem acorda e se vê em um quarto com uma bandagem na cabeça. Ela tenta sair, mas a porta está trancada por fora. Quando ela grita, Del lhe pergunta se há mais alguém com ela. Quando ela diz que não há mais ninguém, Del pergunta à mulher por que ela ainda está viva. Então ela simplesmente lhe faz a mesma pergunta. Del pergunta por que ela tem uma arma. Então ela explica que a trouxe por precaução e brinca que os cadáveres podem se reanimar. A mulher pede que Del destranque a porta. Então ele a instrui a contar de 100 para trás antes de abri-la. Quando ela concorda, Del informa que preparou um carro para ela e diz que ela deve deixar a cidade. Depois que Del destranca a porta, a mulher começa a contagem regressiva, mas imediatamente a abre antes que Del possa sair. Ao sair, ela pergunta a Del por que não consegue sentir o cheiro dos cadáveres podres. Del explica que já os enterrou. Del lhe entrega as chaves do carro, mas ela lhe diz que quer ficar. Enquanto Del se afasta, ela pergunta se ele não está alarmado com o fato de que a raça humana será extinta. Del simplesmente a ignora e lhe deseja boa sorte. Mais tarde, a mulher observa Del enquanto ele está pescando. A mulher o segue de volta à biblioteca e se oferece para ajudá-lo a limpar os cadáveres da cidade. Durante uma refeição, a mulher pergunta a Del a sua teoria sobre a morte repentina de todos ao redor. Del diz que isso não importa para ele. Quando ela pergunta se ele já se sentiu solitário, Del comenta que se sentia solitário quando todas as pessoas da cidade ainda estavam vivas. A mulher percebe que Del não está interessado em ter companhia, então ela decide ir embora. Quando chega ao carro, Del bate em sua janela e pergunta aonde ela está indo. A mulher revela que está indo para as cataratas do Niágara porque quer ver todos os pontos de referência. Ela pergunta a Del por que ele a seguiu, então ele explica que pode mudar de ideia sobre ter companhia. Del lhe pergunta se ela quer ficar por um período de teste. A mulher sai do carro e se apresenta como Grace. No dia seguinte, ela desempacota suas coisas na mesma casa para onde Del a levou após o acidente. Um dia, enquanto dirigia, ele percebe que Grace está a caminho de uma parte da cidade que ele ainda não limpou. Quando Grace se prepara para levar o cadáver para fora da casa, Del enfatiza que ele tem uma maneira específica de limpar. Grace pede que ele a ensine, então ele diz a ela para encontrar baterias, pois é a mercadoria mais importante que os mortos podem lhes dar. Quando ele começa a limpar a geladeira, Grace fica intrigada porque ninguém entraria na casa para vê-la. Del tenta explicar o conceito de entropia para ela. Grace sabe que isso tem a ver com o caos, então Del explica que quer reduzir o máximo de caos que puder. Mais tarde, Del procura por Guerra e Paz de Tolstói e diz a Grace que a moradora, a Sra. Young, deve à biblioteca $700 em taxas atrasadas. Quando Grace encontra o livro, Del fica desapontado ao descobrir que a Sra. Young o havia danificado. Enquanto Del limpa as folhas do lado de fora, Grace percebe o porta-retrato vazio. Quando Del está prestes a enterrar o corpo da Sra. Young, Grace pergunta se ele vai dizer algo porque estão enterrando um ser humano. Del, no entanto, ressalta que a própria Grace não disse nada para cada pessoa morta que ela viu. Grace diz a ele que prendeu a respiração por 10 segundos quando viu um cadáver. Então, Del concorda em fazer isso antes de enterrar a Sra. Young. Enquanto procura Del na biblioteca, Grace vai até o quarto dele, mas ele não está lá. Grace percebe uma foto de uma família na escrivaninha e decide abrir a gaveta.
Lá dentro, ela encontra várias fotos dos antigos moradores da cidade. Um dia, Grace encontra um cachorro pequeno dentro de uma casa e o leva de volta para a biblioteca. Del é alérgico ao cachorro, mas permite que ela fique com ele. Del não quis ajudá-la a dar um nome, então Grace o chama apenas de cachorro. Durante o jantar, Grace menciona que teve um peixe dourado que viveu por 2 anos. Ela acha que isso foi muito tempo, mas Del a informa que um peixe dourado pode viver até 25 anos. E Grace se recusa a acreditar nisso. Quando Grace se levanta pela manhã, ela olha brevemente para a cicatriz em sua nuca antes de encontrar Del na biblioteca. Enquanto Del está reorganizando os livros, Grace encontra o cachorro mastigando uma revista. Del se oferece para levar o cachorro para fora para que Grace possa limpar, mas o cachorro o morde. Mais tarde, Grace passa no quarto de Del para ajudá-lo a costurar a mordida do cachorro. No dia seguinte, Grace o acorda para dizer que o cachorro desapareceu. Del confessa que o deixou sair porque ele precisava ir ao banheiro. Grace fica chateada com a sua confissão, então Del promete encontrar o cachorro. Quando eles voltam para a biblioteca, Grace entra no quarto de Del e deixa cair a sua coleção de fotos sobre a mesa. Ela ressalta que Del não conhece nenhuma das pessoas nas fotos e as trata como qualquer outro objeto. Grace então conta que o seu pai morreu no vaso sanitário, enquanto sua mãe morreu na máquina elíptica. Del se afasta dela quando ela se ajoelha ao seu lado. Ela confessa que estava com um garoto quando outras pessoas morreram. Ela enfatiza que tinha pessoas que se importavam com ela, enquanto Del estava sozinho. Antes de sair da sala, Grace pega as fotos e as joga em Del. No dia seguinte, Del visita Grace em sua casa e a leva para uma estufa. Ele diz que ainda há muitas casas que precisam ser limpas. Del pede a ajuda dela, mas diz que ela não deve se sentir obrigada a nada. Depois de limpar mais casas na vizinhança, eles encontram um par de rádios. Enquanto Grace passeia em sua bicicleta, ela encontra uma casa que não está no mapa, então chama Del pelo rádio. Quando Del chega, ele lhe diz que ela não deveria estar lá. Grace percebe que eles estão dentro da casa e se oferece para ajudá-la a limpá-la. Del inicialmente se recusa, mas reconsidera e diz a ela para começar a limpar. Depois de colocar o corpo na cova, Del e Grace fazem um momento de silêncio antes de cobri-la. Dentro do carro, Grace tenta contar a Del sobre o lugar de onde veio, mas em vez de contar, ela faz uma pausa e depois o beija. No dia seguinte, Del acorda em seu quarto e ouve um homem rindo no andar de baixo. Então ele pega a arma de Grace. Quando ele desce as escadas, encontra um homem e uma mulher com Grace na sala de jantar. O homem se apresenta como Patrick e a mulher é a esposa dele, Violet. Quando Patrick se refere a Grace como a sua filha, ele percebe a confusão no rosto de Del. Patrick pergunta a Grace por que ela nunca contou a Del sobre eles. Patrick pede a Grace que diga quem eles são, então ela confessa que Patrick e Violet são seus pais. Violet pede a Grace que arrume suas coisas porque Patrick precisa voltar a Palm Springs para o seu torneio de golfe. Quando Patrick começa a falar sobre os outros homens com quem joga, ele percebe que Del não sabe sobre os outros sobreviventes. Ele repreende Grace por não ter deixado Del saber que há milhares de sobreviventes. Patrick revela que eles colocaram placas em todas as rodovias do país para indicar à comunidade as pessoas. Quando Patrick sai da casa, Grace o segue e lhe diz que Violet e Patrick não são realmente seus pais. Em seguida, ela revela que acabou de se juntar a eles quando chegou à Califórnia. Del expressa sua consternação pelo fato de Grace ter mentido para ele sobre o fato de serem as únicas pessoas por perto. Então, ela explica que estava com medo de que ele não a deixasse ficar. Grace implora a Del que a leve com ele. Ela se segura no volante para impedi-lo de ir embora, mas Del tira sua mão com força e arranca o veículo. Quando Grace começa a fazer as malas, Violet implora para que ela volte com eles e diz que ela não pode fazer isso sozinha. Violet diz que elas precisam se esforçar ao máximo para serem uma família de verdade. Mais tarde, Patrick passa pela biblioteca e pede alguns livros a Del, mas Del o ignora. Patrick expressa seu fascínio por Del e diz a ele que alguém com o nível de inteligência dele poderia ser útil na Califórnia. Ele revela que a comunidade tem médicos que descobriram maneiras de aproveitar o cérebro humano. Del não se interessa por nada que ele diz, então Patrick escreve seu endereço em um livro para que Del possa encontrá-lo se mudar de ideia. Depois que Patrick vai embora, Del coloca o livro em uma prateleira. Quando os três partem para a Califórnia, Grace chora e olha pela janela enquanto eles se afastam da biblioteca. Depois de alguns dias, Del passa por sua antiga casa e, frustrado, atira pedras nela. Quando volta para a biblioteca, Del liga o rádio na esperança de ouvir a voz de Grace. Um dia, Del examina sua coleção de fotos e conta o que sabe sobre as pessoas nas imagens.
Quando não consegue mais suportar a solidão, Del procura o livro que Patrick usou para escrever o endereço. Ele acaba encontrando o endereço e dirige para a Califórnia em sua caminhonete. No caminho, ele se depara com uma ponte bloqueada por carros ocupados por pessoas mortas, então leva seus suprimentos para encontrar outro veículo. Depois de dirigir por um tempo, ele muda de veículo novamente quando encontra um conversível vermelho. Quando se aproxima do seu destino, ele para de repente para observar as luzes das casas à distância. Ao chegar à casa de Patrick, Del observa Patrick e Violet pela porta de vidro. Violet percebe que há alguém do lado de fora, então Del se esconde quando ela olha em sua volta. Violet não vê ninguém, então diz a Patrick que vai dar uma olhada em Grace. Patrick pede a ela que verifique o sensor em sua cabeça, pois ele está sempre se soltando. Del volta para o carro e espera até que Patrick e Violet adormeçam. Assim, eles apagam as luzes da sala de estar. Del pega sua arma e invade a casa. Quando Del entra no quarto de Grace, ele a encontra dormindo enquanto está conectada a um monitor de eletrocardiograma. Ele a acorda e lhe diz que sente muito por ter permitido que Patrick a levasse. Ao saírem, Patrick os vê e diz a Del que Grace deveria estar de volta à cama. Quando Del pergunta o que Patrick estava fazendo com ela, ele revela que está se livrando dos sentimentos negativos. Ele afirma que eles estão apagando as emoções das pessoas, como raiva, tristeza e culpa, porque acreditam que não é justo que as pessoas se lembrem do que aconteceu no passado. Enquanto Patrick continua explicando as suas motivações, Grace de repente atira nele. Violet sai e olha para o corpo de Patrick sem nenhum sinal de tristeza. Ela diz a Grace que já teve uma filha. Antes de sair da sala, Violet informa que eles podem usar os produtos de limpeza embaixo da pia para limpar. De manhã, Grace sai de casa carregando seu peixe dourado. Enquanto dirigem, Del observa a alegria dos moradores da cidade ao começarem o dia. Grace comenta que sente muito por ter atirado em Patrick. No entanto, ela retira o que disse quando Del pergunta se ela está realmente arrependida. Quando ela pergunta se não há problema em não se sentir mal com o incidente, Del não responde. Quando o teto do conversível se retrai, Del simplesmente sorri para ela e coloca uma música para eles ouvirem indo embora. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.